é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, boa tarde para você, boa noite, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não importa a hora que você vai estar assistindo esse vídeo foi feito para você. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Está no ar, né? Está no ar mais um vídeo aqui no canal. Então, bora maratonar as escrituras sagradas? Bora? Lembrando vocês que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, compartilhe os vídeos e também deixe nos comentários se vocês estão gostando, qual livro vocês querem que eu leia. Me siga no Instagram e visita a minha página no Facebook. Bora! Vamos maratonar? Eu estou maratonando o livro de Josué. No vídeo anterior, eu li até o capítulo 5. Agora eu vou ler do capítulo 6 ao 10. Vamos maratonar? Então vamos junto? Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 27. Diz assim o título: Jericó é destruída, Raabe é salva. Vou repetir. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, o sacerdote, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e a quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante do sacerdote que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam dando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Aquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais
em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os torveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi, e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Então somente a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, o fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus. Josué, capítulo 7. Dos versos 1 aos versos 26. Título: Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Vou repetir. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentaríamos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra o cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado
assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subir, e também nem subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica. Santifica o povo e dizer: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará, homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi tomado Zabde. E fazendo chegar sua casa, homem por homem foi tomado Macã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazer confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinham, o levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Glória a Deus. Josué capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 29, e depois do 30 ao versículo 35. Título: Ai é tomada e destruída. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe. Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado pões emboscadas à cidade por detrás dela.
Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade. Não vos alugueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vou dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vou tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e as suas emboscadas ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade. E a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não tiveram lugar para fugirem para uma parte, nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros e outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e a trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou de Ai, e a puseram a fio de espada, e todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, e estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado, os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué.
Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou no montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Agora do versículo 30 ao versículo 35, título: Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Eu vou repetir. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não mover a ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia de lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes, os seus juízes, estavam de uma e a outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Glória a Deus. Josué, capítulo 9, versículo do 1 ao versículo 27. Título: Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Vou repetir. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquele Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disse a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, porque nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho,
ide-lhes ao encontro, e dizeres: nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui, agora já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eis aqui já rotos está, e essas nossas vestes, nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor Jesus, ao nosso Deus. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, daremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento do que já lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: e vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim, e eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Glória a Deus. Josué capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 5, e do verso 6 ao 11, 12 ao 15, e 16 ao 27, e do 28 ao 43. Título: Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oião, rei de Hebron, e a Pirá, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me,
ficamos a Gibeão, e faremos a Gibeão também, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Agora do versos 6 ao 11. Título: Josué socorre a Gibeão. Então enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntam contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E todos disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles passará e também parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite venho subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Agora do versos 12 ao 15, título: o sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos dos israelitas: sol detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Do 16 ao 27, título: Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardam. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já tem dado ele na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços
desses reis e chegaram e puseram os seus pés sobre o seu pescoço. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu, e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Glória a Deus. Agora no versos 28 ao versos 43. Título: Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei. A eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina, e também o Senhor a deu na mão de Israel. E ela e a seu rei e a feriu a fio de espada, e ela e a toda a alma que nela havia, toda, e nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, e ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera ali. Então Orão, rei de Gessé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada. Assim o seu rei, como a todos as suas cidades e a toda a alma que nelas havia, ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debi, e pelejou contra ela, e tomou com o seu rei e todas as cidades, as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Líbina e ao seu rei, assim fez a Debi e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, como tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gazá, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus, que palavra, né? Que história de Josué. A história de Josué é linda demais também, viu? É linda, 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 e tem muito, muito pra gente aprender. Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito bom maratonar, muito bom aprender, muito bom narrar, muito bom entender as propostas, os projetos, os planos de Deus na nossa vida. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todo sempre. E todos nós venham dizer: ora, bem Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graça e paz para todos vocês.
Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi de grande valia. Graças a Deus. Muito bom servir a Deus, né? Seja você crente, seja você não crente. O importante é crer em Deus. É crer e confiar que existe um Deus no céu que nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. E o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, que sempre nos quer bem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz para vocês. Tchau, tchau.